Dos 4 times que estão no G4, o Vasco tem o pior ataque. Por isso, Jorginho intensifica o treinamento, para que o time possa ter mais jogadores pisando na área. Para isso, novos atacantes podem ser utilizados. Novos ou velhos atacantes? Será que Raniel pode voltar? Será que Figueiredo pode novamente ter oportunidade? Qual será a formação do ataque cruzmaltino? Nós vamos falar sobre 2 jogadores que parece que ganham protagonismo novamente. Figueiredo e Gabriel Peck. Será que eles merecem essa volta por cima? E também vamos falar de 2 que estão perdendo espaço e precisam acordar, porque senão não ficam em 2023. O chileno Palácios e o meio-campo Juninho. E Carlos Brasil, o antigo diretor executivo, como está nessa nova engrenagem da SAF? Perdeu poder? Continua colaborando? Aonde anda Carlos Brasil? E vamos falar da polêmica Vasco e Flamengo nos bastidores do Maracanã e de uma joia que quer ficar no Vasco, ser profissional para atender o pedido do avô, que mora há mais de 50 anos na barreira do Vasco. A gente volta já já, no News, como sempre, recheado para você, torcedor do Vasco da Gama. Alegrias estão por vir, tomara. A gente vem já já, depois dela, toca a guitarrinha. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Dê aquela curtida, pegue o link e compartilhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avise que o News está entrando no ar. Seja membro do canal Atenção Vascaínos para poder participar do Arquibancada do AV se você for do grupo de Telegram, que é um grupo animadíssimo. Se você quiser fazer um upgrade, venha também para o grupo de WhatsApp. E aí você pode participar do News à noite. Amanhã à noite, por exemplo, é ao vivo. Vai ter membro do canal. Ontem nós tivemos 2 membros participando. Você pode participar também da nossa live de segunda-feira, eventualmente, quando não for nos estúdios Roberto Dinamite. E pode participar de pré e pós-jogo. O que você está esperando? Venha, seja membro do canal Atenção Vascaínos. E na abertura do News, como eu faço toda noite, e peço a você que prestigie a 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Atenção Vascaínos e de toda a plataforma desde o início da nossa jornada. Você tem aqui no primeiro comentário um link, você vai lá, faz o seu cadastro, você coloca os seus dados e você em condição de apostar na sua primeira aposta, é só na primeira. Você coloca o valor que você quiser. E aí você usa a palavra Vascaínos e vai dobrar. Colocou 50, vai para 100, colocou 100, vai para 200, e aí você escolhe em que você quer jogar, qual tipo de jogo, qual é a modalidade que você quer usar, enfim. A 1xBet dá um cardápio amplo para você. Paga bem, paga rápido, empresa séria que patrocina grandes clubes e grandes campeonatos. É a 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Hoje mais um dia de treinamentos do técnico Jorginho e hoje foi dia de ataque. Ajuste de um time que tem feito poucos gols. Nos últimos 4 jogos, o Vasco fez apenas 3 gols. 1 vitória, 3 derrotas. Um ataque muito fraco. Jorginho chegou a falar isso ontem. Como é que a gente vai fazer gol se a gente não pisa na área? Poucos jogadores pisam na área. O time precisa ser um pouco mais agressivo, mais corajoso. No G4, dos 4 times que lá estão, o Vasco tem o pior ataque. São 30 gols marcados, com 8 gols de saldo. Sampaio Correia, 10º colocado. O Novo Horizontino, 13º colocado. E o Operário de Ponta Grossa, na zona do rebaixamento, 18º colocado, tem melhores ataques que o Vasco. O Sampaio Correia tem 33 gols, o Novo Horizontino tem 35, o Operário tem 34. O artilheiro do Vasco é o Raniel, que é o 5º artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 8 gols em 24 jogos. O Gabriel Poveda, do Sampaio Correia, é o artilheiro com 14. Depois vem o Luca da Ponte Preta e o Diego Souza do Grêmio Porto Alegrense. O Nenê é o líder de assistências de todo o Campeonato Brasileiro. Ninguém deu mais passes para gols do que o Nenê. Foram 7 em 23 jogos. E diante desses números, as perguntas. Caberia a volta de ambos? Raniel e Nenê se somando? Mas aí aquela dúvida. Raniel, Nenê e Alex Teixeira no mesmo time. Será que dá? Ou será que é melhor ter alguém com mais saúde, oportunizar para outros jogadores?
Dois estão na bica para terem novamente oportunidade. Figueiredo e Gabriel Pec, muito elogiados, citados várias vezes na entrevista ontem de Jorginho, quando foi apresentado ao público através da coletiva de imprensa. Será que Figueiredo e Pec merecem a volta ao protagonismo? Será que eles são muito criticados? Será que eles não tiveram uma importância grande até agora? Eles merecem isso? Eu vou ouvir meu companheiro Jean Faísca, que vai falar exatamente sobre esses dois jovens, que parece que voltam a ter protagonismo com o novo técnico do Vasco, Jorginho. Fala, Jean. Se tem dois jogadores desse atual elenco do Vasco que são contestados há um bom tempo, esses dois são Pec e Figueiredo. Principalmente o Pec. E até inverteu um pouco, porque ano passado o torcedor do Vasco não suportava mais ver o Figueiredo dentro de campo. Veio a Copa São Paulo de Futebol Júnior e ele acabou desenvolvendo um bom futebol, foi integrado ao profissional e fez boas partidas. Inclusive 2 golaços ele já tem nessa Série B. Já o Pec, que ano passado aí chegou a descer para o Júnior fazer algumas partidas para o Sub-20, retornou esse ano ao profissional e fez no estadual desse ano algumas partidas satisfatórias. O Pec, um jogador muito tático, um jogador que consegue muito bem fazer aquilo que todo treinador deseja, que é ser ofensivo e também não desgrudar em nenhum momento da parte tática. Um jogador que ajuda muito o lateral, que quando a jogada desenha pelo lado que ele está defendendo, ele consegue muito bem fazer essa linha de 5. Só que, infelizmente, ofensivamente, o Pec acaba não produzindo nada. As últimas atuações do Pec foram muito abaixo. Não sei se agora com a chegada do Juninho, esses dois jogadores podem voltar para a equipe titular. Eu vejo que de forma simultânea é difícil eles voltarem para a equipe titular. Porque o Jorginho já deixou claro na entrevista coletiva de ontem que Nenê e Alex Teixeira podem jogar juntos. Então só sobra uma vaga aí do meio para frente. Porque a trinca do meio de campo eu não vejo como o Jorginho vai desmontar. Yuri Lara, Andrei Santos e Marlon Gomes é meio que uma cadeira cativa. Aí se você vem aí com Nenê e Alex Teixeira, acaba sobrando só uma posição. E eu vejo que o favorito, inclusive para o jogo de domingo, é o Figueiredo para executar essa função aí de 9 na equipe do Vasco. Jorginho ainda tem dúvidas quanto a essa posição, porque nas demais parece claro privilegiar experiência e melhor condição para enfrentar a pressão de uma arena do Grêmio. Léo Matos e Edmar são favoritos a jogar nas laterais. Léo Matos substituindo o Matheus Ribeiro, Léo Matos que não jogou na partida contra o Brusque. Nenê e Alex parece certo, como o Jorginho falou ontem e nós trouxemos hoje no Bom Dia Gigante. Devem jogar juntos. Raniel voltou aos treinos, estava lesionado, ficou quase 3 semanas de fora por uma lesão muscular e segunda-feira voltou às atividades. Chefe novo, não dá para ficar no DM. E o Raniel está de volta. O esquema, não há dúvida, quase certo ser o 4-4-2, que Jorginho já começa a desenhar. Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quinteiro, Conceição e Edmar, Yuri, Andrei, Marlon Gomes e Nenê na frente, Alex e mais um. Figueiredo, Gabriel Pec, Fábio Gomes ou até mesmo Raniel. Durante a semana a gente pode ter maiores informações. Mas o Vasco vai enfrentar um adversário que também não está vivendo um astral muito bom. Aliás, astral não. O astral do Grêmio hoje é muito bom com a presença do maior ídolo da história do Clube Gaúcho, novamente no comando, o Renato Portaluppi. Mas o torcedor está muito desconfiado, porque o time não inspira confiança também. Nos últimos 4 jogos, 1 vitória, assim como o Vasco, 2 derrotas e 1 empate. O Grêmio é o segundo pior ataque do G4. O Vasco tem 30, o Grêmio tem 32. Não vive uma boa fase e não há tanta certeza em Porto Alegre que na bola, no futebol, o Grêmio consiga bater o Vasco. No aspecto anímico, é totalmente diferente. Mas Renato sempre muda. E para fazer isso, ele deve privilegiar também os veteranos do seu time. Como o lateral esquerdo Diogo Barbosa, muito criticado, Lucas Leiva, que tem sido o pivô de problemas de relacionamento interno, era assim com o ex-técnico Roger Machado, o lateral direito Edilson, que meio também veio para poder bater de frente com essas antigas lideranças, e Diego Souza. São jogadores veteranos que devem jogar. Diego Souza, inclusive, como eu disse, é o artilheiro do Grêmio no campeonato com 12 gols e 4 assistências. E há também a possibilidade das voltas de 2 jogadores. Campaz, que tem sido muito criticado pelo torcedor do Grêmio, e Tassiano, que pode ser uma novidade. Nós vamos até Porto Alegre. Eu vou ouvir Dado Moura,
que é da Globoesporte.com, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que cobre diariamente o Grêmio. E ele fala sobre o Grêmio de Renato, a empolgação com a estreia de Renato e também sobre um provável time para enfrentar o Vasco domingo na Arena Grêmio. Olá, amigos, um prazer falar com todo mundo. É o seguinte, né? A estreia de Renato Portaluppi em sua quarta passagem pelo Grêmio, então a gente pode esperar, óbvio, um clima de estádio lotado, pressão contra o Vasco, tá? A expectativa é de 50 mil pessoas na arena para esse jogo, uma situação semelhante ao jogo com o Cruzeiro. Um ambiente diferente, porque tudo que o Renato pede a torcida abraça, e o Renato pediu apoio para os jogadores, mesmo aí para quem a torcida tem um pouquinho de ranço, né, tem um pouquinho ainda de situação ruim, por conta do rebaixamento, por conta desse ano, mas o Renato pediu um voto de confiança, e quando o Renato pede, senhores, aí realmente é uma situação diferente com a torcida do Grêmio. Em relação a time, tá, a gente tem a perspectiva de manutenção de alguns jogadores mais experientes no time, tá, por exemplo, Edilson na lateral direita, que até teve um problema durante a semana, mas deve se manter como titular no time. O Diogo Barbosa é o cara pela esquerda, até porque o Nicolas está machucado, mas também é um cara que conta com a confiança do Renato, foi contratado quando o Renato era o técnico ainda na passagem anterior, tá? Nomes como Lucas Leiva aí, o Diego Souza, claro, está consolidado, mas são nomes que crescem na parada, o meia Tassiano também, que já trabalhou com o Renato, são nomes que podem aparecer nesse time, nesse novo Grêmio que tenta uma arrancada para confirmar o acesso, tá bem? Um grande abraço a todos e que seja um grande jogo no domingo. Expectativa agora sobre a arbitragem, que deve ser indicada em breve pela CBF, porque precisa de um árbitro parrudo para esse jogo. Até ontem, 26 mil ingressos haviam sido vendidos para a partida. São esperados aí, disse agora há pouco o dado 50 mil, 48 mil a 50 mil. A venda começou no dia de ontem mesmo. O maior público da arena foi de 50 mil torcedores no empate entre Grêmio e Cruzeiro por 2-2. No próximo bloco, nós falamos no primeiro bloco sobre jogadores em alta. Agora vamos falar de jogadores em baixa. E vamos também falar de como está Carlos Brasil, o diretor executivo até a SAF ser instituída. Teria perdido o Brasil o poder? Como é que ele está lidando com isso? A gente vai trazer essas informações. Mas antes, peço a você que fique ligado no Médico Amigo. Recado importante. 4 pessoas assistidas por muita condição de saúde por R$ 34,99, R$ 35. Fique ligado no Médico Amigo. A gente volta já já na sequência do News. Tem coisa mais importante que a saúde? Não tem, né? Imagina só, você cuidar da sua saúde e de mais 3 pessoas por apenas R$ 34,99. Se liga só nesse recado que eu tenho para você. Do Médico Amigo. O Médico Amigo é um plano de telemedicina 24 horas por dia. Você pode fazer quantas consultas precisar com médicos e especialistas, sem carência. E o melhor, por um precinho R$ 34,99 para 4 pessoas. É isso mesmo, R$ 34,99 para 4 pessoas. Melhor, atendimento em todo o Brasil. O serviço de telemedicina ajuda a diagnosticar com mais agilidade o problema enfrentado pelo paciente, sendo mais rápido o tratamento a ser utilizado. 91% dos atendimentos online não necessitam que o paciente se dirija presencialmente para se consultar em seguida, pois o diagnóstico é preciso e o tratamento já pode ser iniciado. Com o atendimento de telemedicina, você evita filas em clínicas e hospitais e gastos com deslocamento. Faça sua consulta online de onde estiver. Basta ter acesso à internet no celular. Não perca mais tempo. Clique no QR Code que você está vendo no vídeo ou no link que você encontra na nossa descrição. Uma parceria Atenção Vascaínos e Médico Amigo, unindo o amor ao Vasco e o cuidado com a sua saúde. Atenção para amanhã no Avenews. A gente vai fazer o primeiro sorteio da primeira garrafa de vinho da Laureano Gomes. Parceria do canal Atenção Vascaínos com a Soccer and Wine, que é uma parceira da vinícola Laureano Gomes, uma das maiores da América do Sul, que faz o melhor Malbec do mundo. Você que gosta de vinho, a Soccer and Wine é uma importadora focada no mundo do vinho de boutique, que são vinhos de enólogos mais seletos, como a vinícola Laureano Gomes. Ele está lá fazendo vinho para você.
é uma marca exclusiva Laureano Gomes da importadora Soccer Wine. E olha, em breve tem novidade aí da Soccer Wine com os clubes de futebol. E você vai ser privilegiado, você torcedor do Vasco da Gama. Visite www.soccerandwine.com ou @Bodega Laureano Gomes, com Z, @Bodega Laureano Gomes. Conheça e peça seu vinho, o melhor e mais premiado das Américas. Exclusivo do canal Atenção Vascaínos. E no final do ano, 2 roteiros para você conhecer a Laureano Gomes e um vinho para cada assinante na sexta-feira. Amanhã no News, o primeiro sorteio. Bom, no primeiro bloco, nós falamos de quem está em alta. Agora, nós vamos falar daqueles que precisam recuperar espaço. E olha, precisam abrir o olho. São 2 jogadores talentosos, jovens. 2 jogadores em que sempre se depositou muita esperança, mas não estão dando muito resultado. O primeiro é Carlito Palacios. Chileno, foi comprado junto ao Internacional e aos 22 anos, segundo uma pessoa de dentro do Vasco, luta contra ele mesmo. Fez 20 jogos, entrando mais durante o jogo do que começando, com 1 gol e 1 assistência. Mas tem 6 cartões amarelos. É cabeça meio quente. Jogou 592 minutos com a camisa cruzmaltina. O Vasco tem 70% do atleta e o contrato dele é até abril de 2025. A situação dele é uma situação delicada, até porque Paulo Brax, que o trouxe da União Espanhola do Chile, você está vendo a foto aí para o Internacional, terá que decidir o que fazer. Se espera que ele em 2023 possa arrebentar ou não. Se pintar alguma proposta, vendê-lo. Propostas vão ser analisadas. Se pintar algo, com certeza o Vasco vai sentar. Mas pode-se acreditar que com o início de ano de 2023 se preparando, ele tendo tempo para se preparar fisicamente, ele pode ajudar. Mas não se tem essa certeza. Segundo também uma outra pessoa de dentro do clube me disse hoje, ele tem muito futebol, mas não tem boa cabeça. Um outro também, que é um talento que está sendo desperdiçado, é Juninho. Um pouquinho mais novo que Palacios, tem 21 anos, fez apenas 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Nenhum gol, nenhuma assistência, 310 minutos. Lesões e polêmicas sempre marcaram a sua sequência. Prometeu aos agentes mudar. Dei essa notícia na semana passada, depois que apareceu dançando, dizendo que estava muito gostoso no momento em que estava lesionado, com gripe, e a torcida pegou no pé. A postura dele é sempre muito nociva na rede social, mas ele prometeu aos empresários sair da rede social. Mas é outro que o clube está aberto a propostas, inclusive também os empresários estão buscando coisas novas para ele. No início de 22, você está vendo aí, ele se empolgou e chegou a declarar numa entrevista coletiva: agarrei a oportunidade de largar tudo de ruim para trás e não vou soltar, disse à época. Mas ele não andou e ele não anda muito bem, anda em baixa. Europa, Portugal era uma possibilidade, com a janela fechada não ocorreu. Mundo árabe até a próxima quarta-feira também aberto. Podem, de repente, não agora, mas mais para o futuro, serem suas casas. Com o Jorginho, seria possível que ambos, tanto Palacios como Juninho, pudessem ser aproveitados. Será que eles podem ser aproveitados? Depende deles, única e exclusivamente deles. Eu fui ouvir mais uma vez meu companheiro Jean Faísca, que fala sobre esses 2 talentos desperdiçados, jogadores que poderiam estar ajudando demais e que pouco se fala, tão jovens, tão bons, mas com a cabeça tão curta. E aí, Jean Faísca? Existem alguns jogadores que a gente sempre acha que em algum momento eles vão conseguir desenvolver algo e realmente se tornar grandes jogadores. E no Vasco tem 2 exemplos desse claríssimos, Juninho e Palacios, cada um com as suas características. Com a chegada do Jorginho, quem sabe, principalmente o Palacios, não pode voltar aí a ter um certo protagonismo que ele tinha lá no Chile, que lá no Internacional ele não conseguiu, e no Vasco, nas suas primeiras partidas, deu indícios que poderia ser esse, entre aspas, reserva do Nenê, ou quem sabe até ser esse meia central da equipe do Vasco. Infelizmente, alguns episódios aí durante essa passagem dele no Vasco,
que a gente ficou sabendo aí, por exemplo, a possibilidade dele sair, dando entrevistas para emissoras de fora do Brasil, ou até mesmo a dificuldade que ele tem de entrar em forma, isso é notório, agora no último sábado, e parece que ele está mais próximo de uma forma física de um jogador profissional. Eu acredito que com aquilo que o Jorginho entende por futebol, o Palácios pode sim ter mais oportunidades daqui para frente. Já o Juninho, eu me sinto muito à vontade para falar, porque ano passado eu dei aquela declaração que o Juninho poderia ser um protagonista no ano de 2022. E olha que no estadual desse ano ele quase foi um protagonista. Fez aí pelo menos meia dúzia de partidas muito bem. Só que alguns episódios aí extra-campo, muitas contusões, principalmente contusões musculares, muita exposição na rede social, e o torcedor do Vasco acabou perdendo a paciência com o Juninho. Não sei se o Jorginho terá a mesma, entre aspas, facilidades de fazer um Palácio jogar, fazer o Juninho jogar. Porque é uma pena. É um jogador que tinha tudo, tem um dom, um jogador que tem uma característica diferente, que é de romper linhas, de ser um jogador aí que arrasta com a bola nos pés, tem um bom domínio, sabe bater no gol. A gente lembra dele em algumas partidas no Júnior e até mesmo no profissional. Só que, infelizmente, parece que chegou um momento na carreira aí que tem muita dificuldade. Então eu vejo que hoje o Palácios tem sim possibilidade de jogar com o Jorginho e o Juninho depende mais dele do que qualquer outra coisa. Eu espero que ele consiga ainda dar a volta por cima. Há também uma grande dúvida em relação a uma pessoa que está trabalhando no Vasco desde o início do ano. Tem segurado esse rojão sozinho. Carlos Brasil. Muita gente perguntando, como é que está o Carlos Brasil depois da chegada do Paulo Brax? Bom, ele sabe que perdeu o protagonismo. Não é mais a cadeira dele de diretor executivo. Mas olha, ele tem sido muito elogiado nos bastidores. Paulo Brax e Carlos Brasil estão muito bem, se dando muito bem. Brasil é muito querido pelo Paulo Brax, que inclusive já me disse, gosto muito do Carlos Brasil. É uma figura que eu reconheço como muito competente naquilo que faz. O Brasil está sendo incluído em todos os processos e mudanças internas. Não há uma exclusão dele. É claro que ontem, por exemplo, na entrevista coletiva, o Paulo Brax é o diretor executivo do Vasco e agora está tomando as rédeas. Mas Carlos Brasil está por dentro de absolutamente tudo. Brasil sabia que isso iria acontecer com a SAF, mas tem sido, conforme me disseram hoje, muito grande. Tê-lo em 2023 é uma ideia, principalmente porque na transição base profissional é um dos melhores, se não for o melhor do Brasil. Mas ele tem contrato e quem vai decidir essa mudança de função, se é algo que lhe agrada, é o próprio Carlos Brasil. Afinal, ele pode seguir ou querer seguir carreira como diretor executivo em outro clube. É um direito que lhe cabe. Mas nesse momento, ele está ali como adjunto, como alguém ao lado do Paulo Brax, que não o excluiu e vai continuar assim. E para o ano que vem, se quiser, continua na mesma função, ajudando nessa questão de transição. Eu quero a sua opinião. O que você acha do Carlos Brasil? Você acha que o Carlos Brasil, que tem muita gente que taca pedra pela composição do elenco, mas que trouxe Thiago Rodrigues, que trouxe Yuri, que trouxe Anderson Conceição, será que merece tanta repulsa? Será que ele não pode ser útil nessa transição? E o que você acha da postura dele? Sendo grande, sendo gigante, aceitando essa mudança de boa e ajudando o Vasco da Gama. E também quero a sua opinião sobre Palácios e Juninho. E aí, talentos desperdiçados? O Vasco deveria liberar os dois ou ainda dar uma chance? Eu quero a sua opinião. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o assunto Maracanã e uma joia que quer ficar no Vasco, porque o avô, que mora na Barreira há mais de 50 anos, exige que ele seja jogador profissional no Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente volta já já depois do recado da GoCase. Olha só que barato que você tem aqui no canal Atenção Vascaínos, a parceria nossa com a GoCase. Sabe o que é a GoCase? São essas capas para celular para todos os modelos, para Motorola, para Samsung, para iPhone, para todos os modelos. E você pode personalizar, olha só que maravilha. Você pode botar seu nome, você pode botar algum tipo de emblema do Vasco, você pode botar uma camisa que você goste. Por exemplo, essa camisa que eu tenho aqui, você pode botar atrás da sua capinha.
é maravilhosa. É produto oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama e tem 1 ano de garantia. E você está vendo o QR Code aí na tela, você vai direto para a página da Golcase do Vasco. E lá você tem todas essas opções e também a opção de customizar, colocar o seu nome ou então o nome de alguém para você dar de presente. Você tem 5% de desconto usando o cupom GOLVASCAÍNOS. E comprando 4, você tem 2 gratuitamente. Olha só que maravilha. É a Golcase, aqui no canal Atenção Vascaínos. E na abertura desse terceiro bloco, quero dar o recado do Renda Extra para você. O Renda Extra que tem ajudado muita gente a ganhar dinheiro. Quase R$4.000 por mês. Na descrição desse vídeo você tem um link, você paga R$47 e faz o curso Lucrando em Home Office. Você tem uma equipe de suporte, dá toda assistência para você. E você pode aprender e trabalhando em casa. Com um bom pacote de dados, com uma boa internet para o seu computador, você faz da sua residência o seu dinheiro. Como eu disse, tem gente ganhando até R$4.000 com o Lucrando em Home Office. É um curso difícil? Não, não é. Mas você pode ter dificuldades. E se você tiver e não aprender, eles devolvem o seu dinheiro. O que você está esperando? É o Lucrando em Home Office, o Renda Extra, aqui no canal Atenção Vascaínos. Quem curtiu o Boletim AV da parte da tarde de hoje, quando eu trouxe informações sobre uma polêmica que foi levantada pelo jornalista, colunista Lauro Jardim, você está vendo aí, na coluna Panorama Esportivo do Globo, entre Flamengo e Vasco da Gama por conta do assunto Maracanã. Algo que num passado não muito longínquo não era comum, porque todos os grandes clubes podiam usar o Maracanã dentro de uma comodidade, mas também dentro de um respeito, principalmente às questões do gramado. Mas, de alguns anos para cá, essa briga se tornou ferrenha. Por conta da incapacidade do poder público em gerir o maior estádio do mundo, foi ofertado aos clubes. Vasco e Botafogo, em dificuldades, não aceitaram. Flamengo e Fluminense toparam o desafio. Mas, como diz o nome, é uma concessão e poderia, em contrato estar, abrir para que outros clubes da cidade do Rio de Janeiro pudessem usar o maior estádio do mundo, seguindo uma agenda. No entanto, Flamengo e Fluminense têm sido radicais em relação à cessão do Maracanã, usando inclusive da força do poder público. O Vasco da Gama jogou poucas vezes no Maracanã esse ano no Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro e contra o Sport Clube Recife. Teve outros pedidos, mas não foi aceito. Houve uma cobrança grande, um apelo público e também um apelo político de lideranças da política do Rio de Janeiro, que são vascaínas, para que a licitação do Maracanã finalmente saísse. E o governo do estado, pressionado, mas teria que fazê-lo, divulgou para o dia 27 de outubro essa licitação. Mas, segundo o jornalista Lauro Jardim, está confirmado, a briga é ferrenha. O Flamengo não está gostando da aproximação do Vasco ao poder público. Sim, porque o Vasco da Gama tem usado, como eu disse, das suas lideranças políticas. São citados, por exemplo, Carlos Roberto Osório, que é vice-presidente do Vasco, mas já foi secretário de Estado. Tem muita relação na política do Rio de Janeiro. E também o Washington Reis, prefeito de Caxias e que tem muita liderança também no Rio de Janeiro e dentro do Vasco da Gama. Essas aproximações, junto ao governador Cláudio Castro, têm trazido uma inquietude ao rival Flamengo, que é o concessionário maior. O Fluminense é quase que um apêndice nessa relação. O Flamengo acha que não é legal abrir o Maracanã para todos os clubes e quer ter uma mudança no edital. A licitação marcada para o dia 27 poderia ser até adiada. E para o Vasco seria até uma boa, para dar mais tempo de apresentar uma boa proposta. É bom a gente lembrar que o Vasco da Gama esteve na semana passada, junto com os seus dirigentes e também com essas lideranças políticas, ao lado dos representantes da 777 Partners, agora parceira do Vasco na Vasco SAF. Josh Wander, Nicolas Maia, Juan Aciniegas estiveram, como você está vendo aí na foto, com o governador Cláudio Castro e demonstraram mais uma vez o interesse de poder estar no Maracanã, de poder apresentar a proposta. O Flamengo quer postergar essa data, não aceita a decisão
de 4 clubes fazerem a gestão do estádio do Maracanã. O Flamengo quer ter o comando e não quer uma concessão aos demais. Na verdade, o Vasco está seguindo os seus trâmites, tirando suas dúvidas, segundo os ritos normais, junto à comissão de licitação. Veta alguns pontos, a posição clara de apresentar uma proposta em que todos, por concessão, poderão utilizar. Um pode comandar, mas todos podem utilizar de uma maneira consensual, sem nenhum tipo de rusga. O Vasco só não aceita a imposição do Flamengo de mudança do edital para que o vencedor seja o único a poder mandar jogos no Maracanã. É mais ou menos como dizer aos vascaínos e aos botafoguenses que eles nunca mais vão poder pisar no maior estádio do mundo. Para o Vasco, isso é privatizar, é tornar o Maracanã para um só, para um dono, apenas para um dono. E isso o Vasco não aceita. Tentei contato hoje com Carlos Roberto Osório, como informei no Boletim AV. Ele foi bastante lacônico comigo. Osório, que é sempre muito eloquente, falou claramente: olha, a gente está fazendo o nosso papel. A gente está costurando junto com a 777, nossos parceiros, para a gente apresentar a melhor proposta. Tirando as nossas dúvidas, tocando o nosso barco. Edital adiado? Pode ser, seria até bom para ter mais tempo. Mas mudança de regras, de maneira nenhuma. O Vasco não vai aceitar. O Vasco não se manifesta em relação a isso, estuda, como eu disse, com a 777 a melhor proposta e está aberto para fazer dentro da lei. Mas de butuca ligada, porque o governador Cláudio Castro também não quer desagradar ao eleitorado do rival. Por isso, todo o manancial de informação que o Vasco tiver vai utilizar. Mas está ali ligado, para que o governador não mude de opinião. Porque o governador recebe a comitiva do Vasco, mas ouve o Flamengo? Não. Agora está marcado. É 27 de outubro. Se quiser adiar, que faça o adiamento. Porém, que não se mude a regra. Concessão não é privatização. É essa a posição do Vasco. Falando sobre joias, e nós falamos sobre jogadores jovens nos primeiros blocos, o atacante Ryan, que fez 16 anos no último dia 3 de agosto, tem contrato de formação com o Vasco. Eu dei essa informação aqui semana passada que o Vasco não tem pressa, porque a multa é muito alta, de sentar com o Ryan e já fazer um contrato profissional. Tem segurança nisso. No entanto, semana que vem, o agente do jogador, Bruno Lopes, me confidenciou isso, que ele vai procurar Paulo Brax. Está esperando aí essa transição, essa situação. Ouviu a entrevista do Paulo Brax ontem falando da preocupação em ter contratos bem amarrados e se sentiu muito seguro nessa conversa com o Paulo Brax. Como eu disse, Ryan tem contrato de formação e quer fazer tudo certinho. Não tem nenhum tipo de preocupação de sair, porque se pagarem a multa, ou então não querer renovar o contrato, longe disso. E foi bastante claro, Bruno, comigo. O jogador quer ser profissional e enaltece muito o Vasco, de onde nasceu. Ele é nascido na Barreira do Vasco. A família mora até hoje lá. O avô, que está lá desde 1960, cobra isso do neto. Quer que ele fique no Vasco da Gama. O sonho dele realmente é ser jogador profissional. Bruno afirmou que mesmo que não houvesse multa, Ryan não iria sair do Vasco. E já avisou que está muito próximo de sentar com o Vasco, vai colocar para o Vasco a liberdade de estipular a multa que quiser, oferecer um contrato razoável para o rapaz. Ele é muito novo ainda, mas o suficiente para agradá-lo. Calma e tranquilidade, o menino é novo e tudo tem seu tempo, confirmou o agente do jogador. Mas é claro que a entrevista dada pelo Paulo Brax ontem animou muito. Disse Bruno, dá mais segurança saber que o Vasco vai tocar seus negócios a partir de agora sim. E um outro talento do Vasco, Luquinha, o Lucas, que veio do Esporte Clube do Recife, menino que tem 15 anos. Preste atenção, ele vai estrear no domingo, no Sub-17, no Campeonato Carioca, no Cefate, às 11 horas da manhã, contra o Botafogo. E olha, eu tive informações hoje que o menino impressiona não só pelo talento dentro de campo, mas fora de campo. É um menino muito bom, educado, capaz, atende todo mundo. É aquele menino que dá para se abraçar, para se colocar no colo. O Luquinha tem agradado demais, tomara que ele possa persistir também na bola.
Agora a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Aqui embaixo você está vendo o e-mail e o WhatsApp do Cristiano. Entre em contato com ele, a CG Segurança Eletrônica dá toda a condição a você dos melhores orçamentos para você proteger a sua casa, o seu patrimônio, a sua família. Você, síndico, da mesma forma, proteger o seu condomínio. Procure o Cristiano. Quer fazer uma proteção melhor ao seu condomínio? Aquela cerca ou então um portão de melhor condição de segurança, uma tranca especial? Procure o Cristiano e ele vai dar toda a assistência para você. CG Segurança Eletrônica. Olha, tá aparecendo aí na tela a avaliação que vai acontecer, uma avaliação técnica com a presença dos scouts do Vasco da Gama, lá no CT de Itaguaí, o CT do Pedrinho Vicensotti, onde o Vasco chegou a treinar a sua base, lá na reta dos 700, lote 813, em Piranema, em Itaguaí. As inscrições serão no dia para uma super peneira de 10 a 19 anos. Preste atenção, no dia 22, exclusivo para o futebol feminino. Você, menina, quer jogar bola, pinta lá, você faz a inscrição é gratuita, na verdade, o ingresso é um alimento de 2 quilos, você leva 2 quilos de um alimento não perecível, você vai ter ainda essa benesse de estar doando para uma instituição de caridade, e você, menina, no dia 22 pode comparecer. 23 e 24, masculino, atenção para os horários, de 10 a 13 anos, às 8 da manhã, de 14 a 15 anos, às 10 horas da manhã, 16 e 17 anos, a 1 hora da tarde, e 18 e 19 anos às 3 horas da tarde. Vale muito a pena, você que quer ter o sonho de jogar futebol. Olha aí, vai ter os scouts do Vasco, vai ter gente lá observando, vale bastante a pena. E um grande abraço antecipado para 2 amigos, um é membro do canal Atenção Vascaínos, figura controversa, dá umas declarações, mas é uma gente muito boa, o querido Fernando Calmon, que estará fazendo aniversário amanhã. Grande abraço, Calmon, saúde e paz para você. E ao querido amigo Rogério Brown, o grande Brown, empresário, agente lá no Rio Grande do Sul, parceiro, grande abraço ao Rogério Brown. Amanhã de manhã eu estarei no Acorda Vascaína no canal Ave Mais, o Emerson Rocha estará no Bom Dia Gigante às 10 horas da manhã e eu volto no News ao vivo a partir de 9h30 da noite, como toda a sexta-feira. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de quinta-feira. Tchau, turma.